Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 1045. Very good! Alienígenas no Vaticano. Será que isso procede? É verdade? Pode ser sim. Alienígenas dentro do Vaticano. Mas por que o Vaticano? Porque o Vaticano é uma das organizações mais antigas do planeta, organizações religiosas mais antigas do planeta. Então o que acontece? Espíritos deste e de outros planetas se interessam pelos destinos do Vaticano. É óbvio que alienígenas do bem, mas também há espíritos das trevas no Vaticano. Mas isso é um CADEF esse é um assunto para um outro CADEF, ok? Nós podemos fazer um CADEF sobre entidades das trevas dentro do Vaticano. Não vamos ingressar nesse assunto, porque senão o CADEF fica muito extenso e não vamos conseguir abordar este assunto. Então, é possível alienígenas dentro do Vaticano? É possível sim. Mesmo porque nós sabemos que a matéria, por mais que ela seja bem grudadinha, as moléculas, né, estão bem juntinhas, aglomeradas, compactadas, unidas, ainda assim há muitos espaços entre uma molécula e outra. Há muito espaço mesmo. Então o que acontece? Existem seres que dominam uma tecnologia que escapa das nossas concepções, do nosso entendimento, da nossa ciência. É uma tecnologia muito avançada. Nós estamos falando aí de milhares de anos à nossa frente. Então o que acontece? Essa civilização, como domina as propriedades intrínsecas da matéria, estas entidades elas podem alterar a constituição molecular desta matéria. Muito bem, essas entidades fazendo isso, elas podem ter a aparência de uma pessoa humana, mas na verdade são seres agêneres. Seres o quê? Seres agênese mesmo. Mas o que significa seres agênese? São entidades que dominam a matéria e nos passam a impressão de encarnados, mas não são encarnados não. Estão entre nós, se interagem, nos influenciam, participam conosco das relações, das atividades religiosas, no dia a dia, no cotidiano, etc. e tal, mas não estão reencarnadas, não estão encarnadas, não estão reencarnadas, nada disso. São entidades alienígenas provenientes, oriundas de outros sistemas, de outras instâncias do universo. Então essas entidades elas podem assumir a aparência de um encarnado e se imiscuir, se infiltrar, se embrenhar, por exemplo, no Vaticano, que é alvo do nosso assunto. O Vaticano é responsável por trazer o cristianismo até nós. Porém, ao longo da sua história, é claro que houve deslizes, sangue, mortes, não é verdade? Houve tudo isso. Matou muitas pessoas, disseminou o ódio, a guerra, mas hoje a Igreja Católica ela vem se revestindo de uma outra importância. A Igreja Católica hoje tem uma outra conotação, uma outra característica. Nós não podemos, por exemplo, dizer que a Igreja Católica se comporta da mesma maneira que se comportava há 100, 200, 300 anos atrás. Isso seria uma estupidez total. A Igreja Católica evoluiu e vem evoluindo. Há pessoas que dizem, por exemplo, que o Papa Francisco, ele é, por exemplo, um alienígena. Claro que não. É óbvio que o Papa não é um alienígena. Tem pessoas que dizem isso daí, sabe para quê? Para deixar você na ignorância, né? Você que está começando nos caminhos da espiritualidade, por exemplo, do misticismo, acaba criando esse tipo de... Imagine, isso não tem o menor sentido. O Papa é um alienígena, o Papa é um ser da Terra, um terráqueo como nós outros. O Papa reencarnou com essa missão de levar a Igreja Católica a um outro nível, a um outro patamar, inclusive consciencial. Acontece que o Papa, ele sofre muitos impedimentos. Ele não consegue mudar tudo de repente. Claro que não. Ele não vai conseguir, por exemplo, escancarar as portas das informações. Não. Tudo obedece um tempo. Ele não consegue. Por quê? Ainda que ele seja Papa, existe toda uma horda
de outros religiosos que estão ao seu redor, cardeais, arcebispos, bispos, enfim, existe uma horda de outros religiosos, e dentro desta horda existem aqueles que militam nas trevas. Depois, num próximo CADEF, repito, a gente pode falar sobre esse assunto, hoje não. Então estes seres que militam nas trevas jamais vão deixar as coisas às claras totalmente. Mas o Papa, ele está revestido de uma importância e trabalha com alienígenas sem saber até. É influenciado. Você sabia, por exemplo, que Pio XII conversava com espíritos? Isso poucas pessoas desconhecem, esse fato. O Papa da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele falava com entidades do plano espiritual. Dentro da Igreja Católica há uma infinidade de informações espirituais, alienígenas espirituais, inclusive há uma matéria ufológica que diz só respeito a alienígenas dentro do Vaticano. Então esses alienígenas, como eles dominam tempo, espaço, matéria, eles se infiltram no Vaticano para mudar, porque eles são do bem, para mudar gradativamente a consciência das pessoas. Porque o dia que as pessoas admitirem a reencarnação, por exemplo, poxa, daremos um passo muito importante. Vamos valorizar a vida, dar importância a cada minuto, vamos desconstruir a desonestidade, a ignorância, desconstruir a maldade. Por quê? Porque não vale a pena. A gente vai entender que precisaremos voltar. Então a reencarnação, uma vez sendo objeto de estudos, de conhecimento da massa, do vulgo, o que ocorrerá? Ocorrerá que as pessoas vão valorizar mais a sua existência. Muitas sairão da Matrix, muitas sairão do sistema ortodoxo limitante. Então, essas entidades espirituais, essas entidades alienígenas, lentamente elas vão abrindo portais, abrindo conhecimento. Vai chegar um momento que o próximo Papa, que não sabemos quem é, o próximo Papa estará mais perto da luz, mais perto da sabedoria, mais perto da reencarnação, se é que a reencarnação não será discutida ou aceita abertamente, etc. Então nós temos grandes alienígenas que estão dentro do Vaticano, não só dentro do Vaticano, evidentemente, de outras religiões de importância humana também, porque toda religião tem uma importância humana, toda religião, evidente que sim. Mas nós estamos nos referindo ao Vaticano pelo fato do Vaticano ser uma organização multissecular e de muito interesse, e alvo de muitas especulações, diga-se de passagem, especulações infundadas, tipo o Papa tem vínculo com as trevas, o Papa é um reptiliano, o Papa... Parem com esse absurdo. O Papa é um ser humano como eu, como você, de carne e osso, uma pessoa muito boa, vem dando provas de bondade, vem dando prova, mas ele tem sérias limitações, como nós dissemos. À medida que a humanidade for evoluindo, for crescendo, a Igreja Católica mais se aproximará das verdades universais, como a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, mundos habitados. Isso mesmo, a Igreja Católica vai abrir as portas, é claro, porque quem não aceitar estas questões no futuro, por exemplo, quem não aceitar isso cairá no ridículo. Hoje, por exemplo, aqueles que concebem Adão e Eva como os únicos homens do planeta Terra assumem uma postura de ridículos. Isso não tem o menor sentido. Mas tem pessoas que acreditam, ok, mas não tem o menor sentido. Essas pessoas são rotuladas por outras mais lúcidas como pessoas infantis, é claro. E a Igreja Católica futuramente ingressará nesses mistérios. Hoje nós sabemos que os agêneres, seres alienígenas, estão dentro da Igreja Católica, estão envolvendo os interesses de todos que ali estão para fomentar, para propalar a luz. Temos que ter paciência, o trabalho é lento, nada acontece de abrupto, um salto de chofre, de supino, de súbito. Não, nada disso. Todas as mudanças, elas são graduais. Todas as mudanças são graduais. Nada de
achar que não, vai haver um salto gigantesco, vai haver uma mudança surreal, de repente tudo vai acontecer, 2019 vai mudar tudo, a página da humanidade. Isso é ilusão. A Igreja Católica merece de nós o nosso respeito. Amanhã ou depois a Igreja Católica admitirá a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, os mundos habitados, etc. É isso, é CADEF. Até o próximo CADEF, se Deus quiser. Que a luz do conhecimento seja conosco, sucesso, que Deus seja louvado. Very good!